Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Está começando nos estúdios do canal Simers mais um Plantão do Rock. Hoje eu tô aqui com o casal Berg, Mônica Berg e Éder Berg. O Éder Berg eu já conhecia ATM 2006. Eu me lembro que passou de meu doutorando. Passei com orgulho e prazer. Tu, Daniel Vaz, a Detânico, toda essa turma lá na famosa PUC. Foguinho. Exatamente. E tu, Mônica, te formou onde? Eu sou fundação, eu sou da UFSPA. Na 2000 atual universidade, né? 2002. 2002. Ontem? Não, que eu acho... Porque a Dani Alba, que é outra que tem que participar aqui, porque... A Dani também, né? Também, inclusive, a gente estava conversando aqui sobre... Eles vão falar sobre aqui, instrumentos, sobre Dani a Alba. flauta e tal. A Dani toca a flauta transversa. E, inclusive, foi do projeto Prelúdio, lá da URGS, eu acho. E cantou aí com grandes... de pessoas que viraram grandes personalidades da música aí do Rio Grande do Sul. Mas a Dani é tua contemporânea? A Dani ou é um depois de ti? Um depois. É um depois, é uma Tereza. Tá bem? Mas nos conhecemos na faculdade, eu e a Dani. Somos conhecidas há muito tempo. Tá, mas tu da fundação e ele da PUC, como é que deu a junção? Em que momento? Pois então, não tem nada a ver com a medicina, né? Não tem absolutamente nada a ver com a medicina. Eu até tinha uma listinha assim, meu namorado não pode ser médico, não pode ser músico e, bom, enfim, não pode ser mais novo do que eu. E não pode ser mais novo. Gabaritou as três. Gabaritei. Ao contrário. Né? Ele é médico, músico e um pouquinho mais novo também, fazer o quê? É a vida. Né? Então, a junção se deu através da música dentro de uma igreja. Então, bem Fale diferente. mais sobre isso. Fale mais sobre isso, que isso é uma história que eu sei e que é bem legal. Eu prefiro que o Éder fale, ele conta mais bonitinho. Tu quer que eu conte ou não? Os dois, me corrija se eu estiver errado, pertencem à Igreja Batista. Perfeitamente, é isso aí. Aliás, alguns médicos, colegas aí, são da Igreja Batista. Temos alguns colegas mesmo. Não sei se vocês... De qual igreja vocês frequentam ou frequentavam? Frequentamos a Igreja Batista Montserrat, e que é onde nos encontramos. Que fica na... Antes era na Silva Jardim, perto do Zafari ali, que agora é um prédio. Eu sei. E agora está na antiga Fundação Rubem Berta, na 18 de novembro. Ali para dentro, num pavilhão grande. Então, uma igreja que está bastante viva, uma igreja que está bastante movimentada, 2 cultos cheios todo domingo e continua acontecendo, é bem forte e pujante. Até se tu veres, na traseira de alguns carros tem uma cruz com uma vírgula em cima. Uma apóstrofe, né? Que foi uma jogada de marketing bem brilhante, né? Do amigo nosso que fez a Montserrat, então o T com apóstrofe, ele fez o paralelo com a cruz e aí montou a marca da Montserrat. Virou o logo de Montserrat. E virou o logo que está na traseira de alguns carros, tu deve ver daqui a pouco. E vocês dois são de Porto Alegre ou não? Não. Nenhum dos então, dois. Eu sou de Carazinho. Eu sou de uma, enfim, vida toda em Carazinho até vir para fazer faculdade. E lá era frequentadora da Igreja Batista, lá. E quando eu cheguei em Porto Alegre, disse, é um meio que me conecta fácil, que eu conheço e que eu tenho uma interação muito boa, até por causa da música. E comecei a frequentar a Igreja Batista em Porto Alegre. Primeiro uma igreja de origem alemã, que é a primeira igreja batista alemã de Porto Alegre, a Conde, e depois acabei frequentando Montserrat por afinidades, amizades, e lá acabei encontrando o Dr. Éder. Tu não me encontrou, eu te encontrei. Uau. E aí, e tu, Éder? Tu da onde? A história é parecida, mas de Juí. Sou nascido em Porto Alegre, inclusive, mas com 15 dias de vida fui na traseira do carro lá, quando não tinha as cadeirinhas, etc., para Juí. E lá fiquei até terminar o colégio. Terminando o colégio, vim para Porto Alegre também, estudar o cursinho e depois entrei na PUC, 2001 eu entrei. Eu faço essa pergunta porque eu vejo que na comunidade germânica, em especial ali no Vale dos Sinos, tem bastante gente que pertence à Igreja Batista, né?
Tem bastante. E por isso que eu perguntei, porque daqui a pouco vocês podiam ser daquela região ali. Não. E também, pelo que eu sei de entrevistar colegas, de conversar com colegas, a Igreja Batista tem um foco grande na questão da musicalidade. Tem bastante coral e um incentivo à música e tal. Infelizmente não participei ainda de um culto da Igreja Batista, mas... Já estás convidado, né? Vamos participar. E, por exemplo, outra que se tornou bem popular, a Brazos Church. Sim, tem origem batista. Tem no Bourbon Country. Tem de origem batista também. Ela era a Igreja Batista Brasileira. Isso, e o que a gente vê é showzaço. Acho que eles se reúnem no domingo. Mais de um culto, se eu não me engano. 3 ou 4 cultos, todos cheios também no Bourbon Country, então. E eles pegam bastante gente através da música e da musicalidade. E quando tu junta bastante gente, por amostragem, né, a chance de tu ter bons músicos no meio de bastante gente é grande. Então, tu agrega bons músicos, tu consegue formar ou apresentar uma boa música também. E as famílias, vocês já são de famílias de frequentadores da Igreja Batista. E de músicos, as duas coisas, né? De frequentadores. A minha família, a origem da Igreja Batista vem desde o meu avô, em São Paulo. A família da minha mãe também, avô em Juí, também frequentador da Batista. E sempre envolvido com a parte musical, com a parte coral. Minha mãe regente de coral. Meu pai sempre cantou baixo, bem... Voz não sei se parecida com o do teu pai, mas acho que também, sim. Né? O pai do Éder tem um vozeirão também, cantando baixo também. E então a gente tá sempre envolvido nessa coisa do canto coral, canto em vozes, e chama pro lado do instrumento também, né? E eu, desde pequenininha, queria tocar piano porque eu queria estar lá para tocar junto do pessoal da igreja e tal. Então... Começa a tocar com 5 aninhos de idade. Mas e antes de a gente voltar no tempo e vocês falarem os instrumentos para que vocês começaram, que se dedicaram, que se dedicam agora, falem do encontro. E aí? Porque foi Unidos pela Música e aqui é o Plantão do Rock, então... O que acontece? Então, nós dois, já está explicado, né? Viemos do interior para cá. E eu estava aqui morando com a minha avó na época, fazendo o primeiro ano de faculdade de medicina, morando lá no Noai, na Zona Sul, e a igreja lá na Silva Jardim. E, na época, 2 ônibus para ir para a igreja, 2 ônibus para voltar para a igreja. Como eu tinha faculdade, então eu só frequentava o culto da manhã. E o culto acontecia de manhã e de noite. E tinham 2 grupos de música diferentes, um grupo de música da manhã e um grupo de música da noite. E o ministro de música, o chefe da música da igreja, ele percebeu, cara, mas essas pessoas frequentam o mesmo ambiente, cultivam os mesmos valores, frequentam o mesmo, mas não se conhecem. Então ele promoveu ali um sábado de um quebra-gelo grande, assim, de um encontro de todo mundo no mesmo ambiente. Aí eu cheguei lá com meu violãozinho nas costas, etc. Então, quando eu olhei aquela morena, aquele olhão azul, assim, eu pensei, opa... Aqui vale o investimento, aqui vale a chegada, né? Cheguei, sentei perto, assim, eu cheguei para ela assim, oi? E ela, oi, tá bem. Me diz uma coisa, tu frequenta aqui a música da igreja? Vai, que legal. E ela, sim, eu tô aqui. Eu encontro só dos músicos da igreja. É verdade. E, bom, também, já começamos bem, né? Germânica 100%. E aí, me diz que instrumento tu toca, né? Porque tu sabe que eu toco violão, tu sabe que eu fiz 2 anos de aula de violão lá em Juí, de onde eu venho, né? E ela, eu tenho 13 anos de piano. Tá bem, não é por aqui, então. E vem cá, me diz, por que eu não tinha te visto ainda? Porque eu venho ali da Zona Sul de ônibus, né? Então eu frequento o culto da manhã. E ela, tá bem, eu tenho o meu carro, eu venho daí no culto da noite. Tá bem, não é por aqui também. E me diz uma coisa... O que tu faz aqui em Porto Alegre tentando me salvar, né? Porque eu tô, sabe, né? Sou no primeiro ano de medicina da PUC, né? Aqui. E ela... Tá bem, eu tô no 5º ano da fundação da Federal. E eu... Tá... Eu vou chorar no canto um pouquinho, quem sabe? Para ver se eu me recomponho. Vê se vai uma...
Resumo da história, absolutamente todas as tentativas de alguma aproximação foram frustras naquele momento. Mas aí, a partir dali, por alguma ação divina do Espírito Santo, as coisas acabaram convergindo para um destino comum e 23 anos depois, cá estamos. Tá, tudo bem, mas se tu não teve interesse mesmo, ou tu tava, o Daburo da TV, mas tu não teve interesse mesmo, ou tu... Achei que era plantando rock. Ou tu tava te fazendo difícil? Eu estava respondendo perguntas. Eu Germânica, não menti como eu disse. nenhuma delas. Mas eu também não enganei nenhuma delas, né? Eu fui verdade. objetiva nas minhas perguntas. Não, realmente, é uma conversa real. Não é encenação. Aconteceu isso. Não nesse nível de resposta, eu respondi tudo assim, achando muito legal. Que, poxa, era um cara que estava ali, que era músico, que estava fazendo medicina. Nossa, que joia. Sim, mas ele isso, veio do achou interior. legal. Achei legal, claro. Tanto que eu não mandei longe, né? Até fui conversar um pouquinho, tá? Conhecer mais. Tá, e que músicas que saem no culto? Que tipo de música que sai no culto? Eu acho que de relacionamento de nós dois são 23 anos e de vida eu já estou com 44. Então, a música, acho que especialmente congregacional, ela foi mudando ao longo do tempo. Então, em Ijuí, acho que Carazinho era a mesma coisa, nós tínhamos uma coisa que, até falando, é difícil até de entender, mas uma música congregacional onde todos os membros da igreja tinham um inário, que era um livro onde tinham todas as músicas pautadas, ou seja, todas com partitura e partitura a 4 vozes, todas as músicas, onde toda a congregação, lideradas por um piano, cada um cantava a sua voz e cantava com um regente na frente e cantavam as músicas, cada um a sua voz, congregacionalmente. Então, essa foi a minha infância. Até por isso, tu disseste bem, a influência da igreja em relação à música. Então, essa coisa de divisão em vozes e preparação e tudo vem de um canto congregacional da igreja que tu era... Sim, já foi preparando para tu não sair da tua linha. Exatamente. E aí, hoje em dia, mudou muito, mas assim. Uma pergunta, curiosidade nessa fase. Na infância já dividia em vozes ou ali era uníssono? Em parte já faziam 2 vozes, pelo menos duas, assim, né? porque como a voz infantil, especialmente sem a mudança ainda da voz para a puberdade e adolescência, então todo mundo era mais ou menos no mesmo timbre. Então, no máximo, dividia em duas... Um contracanto, era isso que eu ia perguntar. Depois da troca, se aí tu foi para barítono e baixo ou se tu já tinha característica grave na infância? Não. Foi depois da troca de voz. Até lá. E ainda assim, como a gente canta em família, nós 4. Só que são eu, meu irmão, o pai e a mãe. Então, são 3 homens e uma mulher. Então, para fazer a voz feminina... E a mãe é contralto. Então, o pai é baixo e a mãe contralto, os dois puxando um timbre um pouco mais grave de voz. Então, a gente aprendeu e ainda faz. Por exemplo, quando a gente canta nós 4, eu faço tenor em muitas músicas, apesar do tom de voz mais grave, mas a gente usa do recurso do ou falsete ou amplia um pouco... o soprano oitavado. O soprano oitavado, exatamente. Assim. Então, a gente aprendeu a lidar e aprendeu a se virar conforme o que tinha. Daí entrou uma nora no meio da história para liberar alguém do soprano, pelo menos, né? Daí a gente dá um jeito de entrar. Tá bem. E o instrumento de cada um? Vamos começar com o Éder, porque, pelo que ele disse, a história é um pouquinho mais curta. Não só mais curta, como mais incompleta, digamos assim. Mais bem-vindo ao clube. Não, é mesmo? Eu comecei, então, eu participava da igreja e ali pela fase exatamente nos 12, 13, 14, a gente na igreja era estimulado no canto coral, mas tinha pouco, estava recém começando essa fase da música um pouco mais, vamos chamar de popular, com violão, com bateria, com instrumentos amplificados, guitarra, contrabaixo e tal e coisa. E não tinha, naquela geração ali da igreja de Juí, não tinha um grupo de adolescentes ou jovens que estava ali formando. Então, tive um cara... O Marlon e o Cláudio são referências minhas de Juí, que começaram a dar aula pra gente e ensinaram aquela gurizadinha ali, 14, 15 anos, a cada um pegar um pouco de um instrumento. Então, eu tinha acho que um ano, não sei, 6 meses, 7 meses de aula de violão. E tinha, na época, um culto na quarta-feira, que era um culto menor, que tinha o quê? 20, 30 pessoas. Então, a gente foi estimulado a fazer a música desses cultos, vamos dizer, com menos gente, assim, ou menos importantes.
na época. E aí a gente foi crescendo e trocando. No que eu comecei a tocar violão, já ensinei o meu irmão de 2 anos menos que eu a tocar contrabaixo, que era só uma nota mais simples e só o grave. Então, quando eu fazia o sol, o acorde, tu toca só um dedo e aqui essa acorde. E aí tu vai indo. Então e juntamos mais um baterista e alguém que tocava piano também, e juntamos primeiro grupo ali. E aí o grupo foi indo, foi crescendo, ensaiando. Eu saí de Juí ali com 17, 18, tocando razoavelmente melhor e com noção de tocar em grupo também, que é uma coisa importante e diferente, né? Uma coisa é tu tocar sozinho, outra coisa é tu tocar com outros instrumentos e para pessoas. Então, e outra coisa é acompanhar um auditório assim para cantar junto contigo. Acompanhar um cantor é uma coisa, mas acompanhar todo uma auditória, então as preparações, as tensões têm que ser mais bem construídas para tu fazer o povo entrar junto contigo na música. Então tudo isso eu devo certamente à igreja e foi começando desde pequeno. Mas aula de violão, como eu disse, eu tive uns 2 anos no máximo, assim. A partir dali é coragem e prática e cifra clube e outras coisas do gênero. E o violão era teu companheiro, assim, no sentido de que tu era do tipo que dormia com o violão e tava sempre tocando, ou reservava ele pro momento do culto? Era mais momento do culto e ensaios de algumas músicas para aquele momento do culto, assim. Mas eu não era o tempo todo tocando violão. Até porque a musicalização, se a gente for pensar mesmo, foi com flauta doce ali lá pelos, 6, 5 anos, assim, bem pequenininho. Minha mãe lá de Juí, que é professora, não de música, mas também, pode-se dizer de música também, ela que nos inicializou na musicalização. Então, primeira noção de partitura a gente já foi ter muito pequeno. Então, que flauta doce é um instrumento bom e fácil de musicalização. Então, a partir dali que eu comecei a ter noção de música. Então, tu ter uma noção de música, a partir dali tu tocar o violão é sempre muito mais... É mais fácil, né? É mais tranquilo. Tu tá dentro do universo que tu já conhece. Mas e daí do popular brasileiro, assim, sei lá, qualquer coisa, porque pegou rock gaúcho, pegou surgimento do sertanejo mais como é que eu vou dizer, gourmetizado para caber na cultura menos local ali de Minas Gerais, Centro-Oeste, leste de São Paulo. E tocava essas coisas também, te atraía ou... Não, isso aqui não curto muito e... Para mim, não. Foi muito relacionado realmente à música dentro da igreja. Vou te dizer que eu fui ter noção de música. A gente... Como é que é? Os da igreja, né? Música do mundo, que a gente fala, que é música da igreja e música do mundo, que é a música não da igreja. Eu fui ter quando eu vim aqui para Porto Alegre para estudar no cursinho e para a faculdade. Porque nesse apartamento, então, da Nonoai que eu morava, era um apartamento que a janela literalmente dava para a avenida. Então, era muito movimentado. E um jeito de conseguir fugir um pouco desse barulho, o pai tira onda comigo até hoje, que eu tinha um fone e ficava praticamente ali ouvindo música o tempo todo. Então, ou era algum CD que eu já conhecia, mas muito rádio. Então, a partir dali que eu fui conhecer o resto das músicas. E ali um pouco de acompanhar junto e tocar junto. Mas, assim, música mais... secular, né? Popular do mundo, fui ter noção bem mais tarde. Porque eu conheci a música muito de igreja e música clássica, que meu pai, quando era domingo de manhã, fazia a gente acordar com música clássica sempre, era uma coisa. Então a gente já tinha essas melodias gravadas da infância. E tu, Mônica, tu foi um pouco mais complexa a história. A gente tem uma história um pouquinho diferente. Claro que tem toda essa parte de igreja, da parte coral junto, a parte musical, voz e tal, mas entrei numa parte de instrumento musical, de formação de instrumento mesmo. Carazinho é uma cidade que, diferente de Juí, é uma cidade que tem conservatório. E era meio... quase todo mundo fazia algum tipo de aula de instrumento. E muitos piano. Muitos faziam aula de piano. Então, comecei aos meus 5 aninhos de idade fazer faculdade é ótimo, né? Fazer aula de piano.
E desde o início do piano, então, é todo um curso programado, né? Toda a parte como se fosse colégio mesmo, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino superior. E em 13 anos, então, eu concluí todo o ensino do piano, toda a carga horária de piano no conservatório. Então, sou formada em piano, sou formada em nível superior de piano. Junto disso, formação em teoria musical, em didática da música, em história da música, em flauta doce, em flauta contralto. Já tinha entrado a flauta nesse período? Já, flauta pela igreja, daí também, a parte da musicalização, mas eu fiz aulas também do instrumento flauta através do conservatório também. Como é que era o nome do conservatório? Instituto Carlos Gomes. Sugestivo. Justo. E derivado desse instituto tem um grande músico do Rio Grande do Sul, da parte clássica, que é o Fernando Cordella, que ele é um ícone da música barroca. Tem o Instituto Bach Brasil, né, o grupo Bach Brasil, que ele é um cravista fantástico. Ele é meu contemporâneo lá da época de Carazinho. E é uma formação diferente, assim. Mas... E tu concluísse antes de vir para Porto Alegre? Aos 17 anos eu concluí o curso de música no nível superior e aos 17 eu vim para Porto Alegre. Foi meio mesmo ano, assim. E na igreja tocava E daí na igreja teclado? tocava piano. Na igreja que eu frequentava até tinha um piano meia cauda. Tocava piano e de preferência com a tampa aberta, assim, para fazer barulho mesmo, para aparecer o negócio. Eu adorava tocar. E assim como o Éder, também tinha o culto das quartas-feiras que os pequenos começavam a tocar por lá, né? E era quase uma briga quem ia tocar, porque nós éramos em 6 ou 7 pianistas numa igreja de interior, né? Então, tinha uma escala de rodízio bem, bem grande, assim. Até quem tocava num culto de manhã não precisava tocar de noite, porque já tinha cumprido e tinha outra pessoa para tocar. Eram vários mesmo, na parte do piano. E fui muito do piano clássico, né? Então, não só a formação do piano em igreja, mas principalmente parte de piano clássico mesmo. E dentro do piano clássico, sempre me encantou demais a música brasileira. Os choros e tal. Esse era meu encantamento. O Vila Lobos, Ernesto todo mundo Nazaré, fala. Vila Lobos até toquei muito pouca coisa, mas Ernesto Nazaré até foi o principal. Como é que é? O Pignatálio, como é que é? O Radamés Pignatálio. Também. Bom, o violão, ele tem um problema que as escalas dele não são escalas que nem a do piano, que vão se repetindo. Mas o violão tem uma coisa que ele te chama, ele é propício para o improviso. E como é o piano? Vou te dizer por que dessa pergunta. Porque a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui, há um tempo atrás, o Frank Solari, cujo primeiro instrumento foi piano. O guitarrista Frank Solari. O guitarrista, o primeiro instrumento foi piano. E ele falou exatamente sobre isso, pela questão que eu disse, mas quando tu tocava lá, tu seguia a partitura e o tempo que estava indicado na partitura, ou tu já tinha uma capacidade de pegar aquilo de ouvido e reproduzir? Ele disse, não. Eu tocava, eu decorava toda a partitura e tocava toda a partitura. E quando tu tá na música clássica, tu tá ali, tu tem aquela obra que tu tem que reproduzir a obra, tu não vai criar em cima de uma obra, né? Diferente de uma música popular. Para mim até foi uma grande dificuldade a parte do abstrair um pouquinho do partitura, né? Cair em cifras e cair em letrinhas e, meu Deus, isso aqui tem que se tornar uma música. E daí tem que construir, daí tem que improvisar mesmo, fazer alguma coisa, fazer aquela letrinha virar um som de verdade, né? Porque ao invés de um pentagrama e bolinhas ali, notas, a gente precisa criar. Realmente, o violão é muito mais fácil a gente fazer essa criação, né? É mais fácil preencher um som, fazer um ritmo ali. No piano não é tão facinho assim, é uma dificuldade. E até porque eu acho que
público em geral não sabe, cada mão do piano toca uma coisa e o bordão tem uma afinação e a mão direita tem outra. Total. E essas duas coisas tem que combinar. Tem que combinar, e até dentro do curso de piano, a gente sempre acompanha todas as obras de Bach mesmo e toda o crescendo dele, né? Então, desde os prelúdios pequenininhos, aquelas coisas mais simples e tal, até que ele entra em uma... Foi dividido, depois não por ele, obviamente, mas existem livros que é Invenções em 2 vozes, em 3 vozes. Então, Bach já fazia isso de ter uma linha melódica mais marcante, que a música vai ser baseada nesse tema melódico, e isso vai ficar passeando entre a primeira e a segunda e a terceira voz, e parte disso é a mão direita que toca, parte disso é a mão esquerda que toca, e às vezes tá as duas juntas e uma tá tocando o início da linha melódica na mesma mão, um dedo tá tocando uma coisa e o outro... E ali a gente aprende um pouquinho dessa coisa de um tema melódico, assim, versões. Graças a Deus isso para nós não tem. Não me pertence nem E a flauta? Mas esses dias eu tava tocando, voltando um pouquinho só pro Bach ali, esses dias eu peguei um livro de Bach, bem dos 3 vozes, e comecei a tocar de novo, assim, gente, eu tocava tudo isso, e vamos lá, e vamos treinar, e aos pouquinhos a gente vai resgatando coisas assim, e piano... Eu parei de tocar por um bom tempo e voltei, faz uns 3 anos mais ou menos, eu voltei a praticar Mais de verdade, melhor, de verdade. E a flauta, porque tu trouxe a flauta aí. Piano ia ser meio trazer difícil um piano de trazer. aqui ia ser um pouco complicado. Mas então, a flauta... Quem toca piano fica bem nesse problema, né? Como é que eu vou levar um piano para tocar? Como é que eu vou carregar um piano, né? Tanto que a expressão do carregar um piano é Isso. Vem daí. Negócio, né? Daí eu queria um instrumento mais fácil para ficar levando para lá e para cá. Violão, não, o Éder já toca violão, não vou fazer isso, deixa ele tocar, tá ótimo. O nosso filho também já tá tocando, já tá metido nesse lado, tal. Então vamos inventar um outro, tal. Que tal uma coisa de minha sogra, ela toca flauta transversal, eu disse, flauta transversal, vou me inspirar na minha sogra e vamos entrar um pouquinho na parte da flauta transversal. Então, desde o início do ano, tá? Não faz tanto tempo, faz meses, fiz 2, 3 meses de aula de flauta e tô tentando tirar um sonzinho, tá difícil, tá? Não é fácil. Mas eu imagino que o arcabouço formado deve te facilitar muito. Isso facilita horrores, né? Porque assim, eu não preciso aprender a ler um pentagrama, uma partitura, eu não preciso aprender alguma coisa assim, já é bem mais fácil. E muito entra também por conta de ouvido, né? Então já tá tocando e tal, já tá escutando, já tá entrando desse lado da prática musical que a gente tem, né? A digitação da flauta é, sim, semelhante à flauta doce. Ela é muito parecida mesmo, ela é parecida. Então, se tu aprendeu a flauta doce, que a única coisa é transpor a digitação um pouco mais pro lado. Então, eu falei antes de flauta doce e flauta contralto. Flauta doce e soprano, ela é uma afinação em dó maior. A flauta contralto, a afinação, ela já vai para um fá maior. Então tem algumas diferenças e aqui essa flauta não, ela também é dó maior, ela faz, por enquanto na minha mão ela faz só 2 escalas, ela não faz mais do que isso, mas ela pode chegar até mas quase 4. até acho que mostra aí a flauta, mas tudo bem, mas diferente da flauta doce, ela tem tem mais recurso, né? Ela tem mais recurso e é isso. Ela tem uma chavezinha que dá pra apertar aqui e baixa 4, 5 teclas e tal. A flauta doce tu tem que apertar buraquinho por buraquinho. E na flauta transversa, se a gente for observar aqui embaixo, que cada uma delas faz é abrir e fechar buraquinhos, né? Que é o que a gente faz com os dedos na flauta doce. Tudo bem, mas e ela muda a nota. É tipo saxofone que muda a nota conforme tu abre mais ou menos. Tem isso ou não? Ela é sim ou não? É sim ou não. É aciona certo. Ou desaciona. Só isso. Certo. Né? Só que a combinação deles aqui, eu consigo fazer algumas aberturas diferentes aqui e jogar outros sons.
Eu não consigo, tem gente que consegue, né? Eu ainda não tenho essa prática toda do... Mas e o que tu tem tocado na flauta? Na flauta, então, tô começando, pelo amor de Deus. Eu tô fazendo de conta que tô tocando algumas coisinhas, né? Então, eu treinei com uma professora, que é a minha professora, a Paloma Palau, algumas músicas bem simples, né? Bem notinhas pequenas. Yellow Submarine, a gente trouxe até, ensaiou um pouquinho, um Yellow Submarine, Tu ensaiou outras. não botou a flauta lá no culto? Lá no culto tu segue no piano? E até agora, atualmente, eu dentro da igreja não tenho tocado porque o negócio está muito profissional. Eu sou peixe muito pequeno lá dentro, né? Porque exige um ensaio, é uma formação de banda, né? Então, exige ensaios, exige muito mais tempo de dedicação. E eu, no meu atual momento, com 2 filhos, com o consultório e tal, então, ainda se dedicar para essa parte musical, eu não tô conseguindo. Eu fico para minha dedicação pessoal só. Então, nós estamos chegando com 30 minutos de programa e certamente o nosso povo quer uma palhinha inicial de vocês dois. Inicial, porque tem mais. Vai ter, com certeza. Começamos novamente o reforço, né? Uma pessoa que está tocando flauta há 2, 3 meses, tá? Então, ela não sabe nada ainda. Começando. Isso aí é ser, vamos aquecer. E aí, vocês usam a música na profissão? Tu, dermatologista. Tu ainda Médico de chama família. médico de família? Médico de família. O antigo geral comunitário, talvez, a galera da velha guarda, é a mesma especialidade. Teve um congresso da sociedade, definimos por medicina de família e comunidade. Se usa música na profissão... eu acho que a música ela traz uma conexão para mim, pelo menos ela me traz muito uma conexão com harmonia, com uma parte, eu faço muito a parte estética, né? Então traz a parte do belo também, dessa sensibilidade, né? Então a gente acaba tendo uso da música por outro lado. Agora
Tu bota a música quando vai fazer procedimento? Bota música, um fundo? Boto música, tenho a frequência ideal para realizar, para deixar o ambiente mais tranquilo, mais calmo. Dependendo do paciente, dependendo de como é que tá, a gente faz uma playlist diferente, a gente busca alguma coisa. Esses dias eu estava bem no piano mesmo, estava num César Camargo e Pedro Mariano, e fazendo esse fundinho musical de piano, né? E acho que é legal integrar essa música nesse momento. Acho que música traz uma sensação boa pra gente, né? A música, ela traz pode trazer uma agitação, mas ela pode trazer uma calma e uma tranquilidade, né? Ela tem algumas frequências musicais que até ajudam a reduzir a ansiedade e a dor, né? Então, eu busco muito essa playlist bem numa frequência para redução de ansiedade e dor. E tu, doutor, né? Que além de tudo, professor, também homenageado várias vezes. Tu toca pros caras, tu toca pros pacientes, tu faz encontros lá no posto, sei lá, ou em festa de... Já festinha, fiz. Churrasco. Isso a gente deixa mais para casa, mas assim, já fiz. Eu tive um aluno, um doutorando comigo lá no meu posto, que é também musicista, ele sim toca saxofone. E a gente tem um grupo de renovação de receitas, um grupo de convivência de saúde mental na unidade. Uma vez que ele estava lá, ele que instigou assim, vem cá, vamos tocar para o pessoal? E eu, vamos. E aí, no dia desse, levamos também, cada um preparou 2, 3 músicas. A gente, então, um momento que era para ser uma coisa só burocrática, organizativa, o pessoal, inclusive, com alguma frequência. Quando é que o senhor vai tocar de novo para a gente lá, doutor? Então, a gente consegue aplicar a música em todos os lugares. E vocês são do tipo que acordam e já estão com a música assim, ou... Acorda com música, só né? naquele momento... Não, já acorda com música, inclusive, né? Tem no tempo do rádio relógio, assim. Então já deixa o rádio relógio metendo-lhe música, assim, pra acordar já com uma vibe eu digo, boa. no carro, música. Sempre. O tempo todo. música, o tempo inteiro música. Sempre música. E tem algum estilo que vocês... Porque hoje em dia, tu falou em rádio, mas o rádio tá restrito. Hoje em dia o pessoal, né? Plataforma de streaming, Spotify... E ele já te dá, a inteligência artificial, o algoritmo já busca ali o que tu tá pesquisando e no fim a gente tava comentando aqui, vai te encastelando. Vai te direcionando. Até por isso eu não gosto de ficar usando plataforma no carro. Eu prefiro rádio mesmo, até para ter essa diversidade, para buscar outros sons, para buscar não só aquilo que o algoritmo tá me mandando a escutar. Eu dou uma passeada boa por uma rádio cultura, eu vou para uma rádio mais músicas mais tranquilinhas, uma Ipanema da vida, alguma coisa assim. E quando as crianças estão no carro, deve ir para as pop rocks, Atlântidas, etc e tal. A gente usa o rádio também bastante. Paul McCartney, recentemente em entrevista, ele disse que ele gosta do rádio, exatamente para não ficar refém do algoritmo. Tu usou um termo interessante, assim. Então o rádio ainda é um público restrito, eu concordo contigo, mas ele resiste e tá bem vivo ainda. E a gurizada tá com quantos anos? Ela com 13 e ele com 11. Eles têm 2 anos e 2 dias de diferença. E eles curtem o quê? Eles curtem as mesmas coisas que vocês? Pois então. Não, né? Eles têm as músicas deles. Eles curtem as músicas que a galerinha gosta, né? Que é a música muito relacionada aos filmes e desenhos e séries que eles estão assistindo. Ela está muito ligada na parte dos japoneses dos lá, K-popers e outras coisas do gênero. Isso. Ele já é um pouquinho mais diversificado, assim. Mas o funk não entrou na casa de vocês ainda? Pensar. Não. Espero que não. Que a gente saiba, mais, porque né? hoje em dia essas crianças estão malandras, né? Mas o que a gente tem acompanhado, pelo menos, não. Existe, inclusive, funk para criança. Eu acho um absurdo isso, né? Eu acho uma coisa que é um ritmo que leva a um desenvolvimento da criança, que não é de criança, eu acho. A minha leitura, pelo menos. Então, a gente fez um esforço grande para isso não entrar, né?
por enquanto, pelo menos. Nem em algum momento vai. Mas eu já vejo, por exemplo, que a filha, ela não curte funk. Ela já fica assim, porque as gurias estão escutando funk lá, era só isso, era só não sei o quê. E ela sabe, já sei que ela não é muito fã. Que eu percebo, na minha casa, eles terminam não ouvindo funk, pelo menos, quando eles estão comigo. E porque eu também não gosto muito e estou muito envolvido com outras coisas. Mas eu noto que não é nem tanto o ritmo e a melodia. Eu noto que o que eles gostam mesmo é da letra chocante. Assim, é isso que chama a atenção da letra... Provocativa, quase. Provocativa e no nosso período atual meio contraventora, assim, né? Sim, Se bem que no nosso período atual, talvez a música da igreja, a música sacra, seja mais contraventora hoje em dia, no sentido que agora sim está na contracultura, né? Antigamente tinha, por mais que a pessoa não fosse dada à religião ou ao esoterismo de uma maneira geral, isso permeava muito a nossa cultura, né? Eu ainda peguei a época, e vocês do interior até capazes de terem pego mais, mas que na Sexta-feira Santa a rádio fechava. só tocava e passava tocando música sacra. Isso. O Manto Sagrado na sessão da tarde eu vi 500 vezes, entendeu? Então tu tinha isso e a contracultura era o que surgia novo. Agora eu vejo que é o contrário. Se aparecer alguém mais doutrinado no sentido de ir para um lado mais clássico, esse aí vai ser o contracultura, né? É quase isso mesmo. Esse aí tá... E até isso dos filhos, né? A gente vê isso que ela... não gosto de funk, com isso nem vou me aproximar tanto das meninas e tal. A gente até tem que cuidar, porque daqui a pouco é um fica isolado e fica bullying por não estar participando das mesmas coisas, né? Então, é complicado. E eles estão aprendendo o que de instrumento? De instrumento, temos um pequeno guri, que agora está com 11 anos, que... em casa a gente tem instrumentos disponíveis, né? A gente tem piano, flauta, tem ukulele, tem violão, tem bateria, tem clarinete, tem... tem alguma coisa. Tem um arsenal. Flauta doce, escaleta... Também. Chega, né? Tem um monte de coisa. Então, fica brincando. Ele gosta de ficar pegando e brincar um pouquinho, principalmente com o violão e com flauta. Ele teve aula mais de violão e de ukulele no começo. E a flauta também. Não essa, mas a flauta doce. Né? Ele gosta bastante. E ela é da bateria e aprendeu um pouquinho de piano. Mas o piano não conquistou muito ela, né? Acho que não foi um amor, assim, muito grande. Temos que incentivar o amor daqui a pouco. A bateria mesmo. Então, tem que estimular, né? Isso até foi um dos professores de música, do filho do professor de violão. Ele assim, vocês têm que deixar disponível, vocês têm que deixar isso aparente, senão ele não vai pegar nunca, tal. Então, o que a nossa sala é? Uma sala cheia de instrumentos, né? Então, para ficar disponível. Eu deixei disponível, mas eles não se interessaram. E aí eu disse, então, olha só, eu não imponho nada, mas eu vou impor uma coisa. Não é pelo amor, é pela dor. E os dois estão no piano há um ano. Perfeito. E, na minha opinião, né, talvez ele não seja o melhor instrumento para musicalizar. Que idade que eles estão? Um tá com 12 e o outro tá com 14, vai fazer 14. Parecido. Mas eu fiquei com a impressão de que o piano, exatamente pela questão da escala ser uma do lado da outra, ele conseguia enxergar aquilo de uma maneira mais fácil do que o violão. Eu resolvi colocar isso como o ponto de partida. Entendeu? Perfeito. Então tu aprende piano. E aí depois, se tu quiser tocar, não quiser tocar, quiser ir para outro instrumento... A curva de aprendizado do piano ela é bem mais difícil do que a curva de aprendizado do violão, por exemplo.
né? O violão é muito mais fácil a gente aprender e logo tá tocando alguma coisa, acompanhando alguma coisa. Fica mais fácil. O piano não, eu acho ele bem mais difícil. Embora seja um instrumento só de Mas- pontaria, né? Isso. O piano só precisa ter pontaria para as teclas certas no lugar certo. É só isso e tá resolvido. Mas tem isso, mas eu vou dizer, para fazer acorde, para aprender acorde, ele sabe, principalmente pestana. Tu tá louco. Vai um O tempo. cara rema muito. Sim. E para aprender a fazer a troca da mão esquerda, trocar de uma nota para outra. Então eu noto assim, o violão no início não sai nada. O piano, parabéns para você, ele vai mais rapidinho. Eu acho que o piano ele consegue encantar mais fácil inicialmente, entende? Pode ser. No pode sentido de que o cara vê guitarrista, vê violonista na televisão e ele quer chegar, né? E sair tocando alguma coisinha. E ele passa um tempão sem tocar nada. Até fazer o calinho na ponta do dedo, até tu ter a firmeza Fora na isso, musculatura fora a da questão. palheta. E eu noto, vendo agora pianistas, né, em formação, que no piano, pelo menos a experiência que eu tive e que eu vejo lá na escola, é que meio que acontece ao contrário. Ele dá uma encantada, assim, pá, eu já tô tocando mais coisas do que eu imaginava. Mas depois, na virada, Pá. quando ele passa pro piano mais técnico, geme muito mesmo. Eu vejo eles lá, eles não são assim, né? Eles gostam de videogame, eles não são assim de pegar o piano e ficar, mas eu percebo que eles têm aquele negócio de travar num ponto e bater naquilo ali até passar. E principalmente isso que a gente tava falando, da transição da mão direita e mão esquerda ali, né? De conseguir acertar o bordão no tempo da mão direita. Eu percebo que eles sofrem mais do que sofreria se fosse violão. O Certamente. piano, ele trabalha muito cérebro junto, né? Muito matemática, muito tudo. Então, eu acho que é um instrumento mais complexo de aprender. Talvez essa parte do já vai saber um parabéns a você, pode ser que sim. Mas eu acho que no acompanhar um todo, assim, fica mais fácil. Não sei se é... Enfim, defender... Cada um defende o seu, né? Cada um Sei lá defende o seu, como. mais ou menos por aí. E acho que só um multi-instrumentista para valer deve vir e conseguir fazer essa leitura para nós, né? E dizer, Sim. não. E mesmo assim, o cara sempre vai ter o viés do instrumento que ele aprendeu primeiro. Isso. Tem né? mais paixão, Ele mais vai, conhecimento. e do que ele aprendeu primeiro, ele vai... Né? Com Porque certeza. ele construiu o conhecimento em cima daquele... É que nem a língua, né? O cara, ele vai Nativo ter... naquele, né? Então... No que ele é nativo. Não sei, vocês devem ter passado por essa experiência também, mas o meu avô, por exemplo, morreu com 99 anos. E não morreu faz muito tempo, até relativamente pouco tempo. E no finalzinho da senilidade dele mesmo, ele falava alemão, Que foi a primeira língua. que foi a primeira língua. Porque a mãe dele era austríaca, então... E eu achei isso... Eu sempre tinha ouvido falar disso, né? De pessoas que daqui a pouco tiveram AVC e tal, e começaram a falar a língua mãe, e eu vi isso acontecer na minha frente, assim, e eu imagino que no instrumento seja a mesma coisa, né? O cara termine que aquele ali, o primeiro, serviu de básico de conhecimento Memória pro mais resto. raiz pro resto, Sim, com certeza. pode ser. Pois é, Casalberg, Muito bom. a Claudinha tá nos mostrando o sinal de encerrar. Agora ela tá fazendo assim, daqui a pouco ela vai fazer assim, ó. Então nós vamos encerrar com o quê? Vamos já, Lúcio Maria? Pode ser. Vamos. Então essa até eu vou me meter, Então, ó, então. vamos lá. 1, 2, 3. In the town where I was born, with the man, with the seas, and we told her about his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun, and it found the sea green.
chama-se improviso. É uma Total. jam section ao vivo. Meus queridos amigos e colegas, foi um prazerzaço ter entrevistado vocês. Vocês contaram essa história bacana aí que vocês contaram. Cheia de música, cheia de sentimento, cheia de amor, cheia de esperança. Certamente essa aura se espalhou aqui dentro do estúdio e se espalhou para quem está em casa. Então, só tenho a agradecer. Quero dizer que as portas estão abertas para vocês voltarem. Obrigada. Baita prazer estar aqui. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado, Jeff. Já foi super gostoso ter entrevistado o César Matos, que é meu tio, irmão da minha mãe, do Caverá, e agora está aqui também, é uma honra e um prazer. E justamente tem a questão da Igreja Batista, que ele também que fortíssima na entrevista nisso. dele apareceu muito forte também, né? Com certeza. E a formação toda lá dentro, A formação né? Então também é a parecida. família. E outro baixo. Senhor do baixo, diga-se de passagem, com certeza. Bom, tenho a agradecer, mas a gente sempre tem a agradecer vocês que estão dando o prazer da companhia, estando aí do outro lado, fazendo as mais diversas atividades, nos mais diversos horários. O programa é feito e pensado os convidados para trazer entretenimento para vocês. Então, todos nós agradecemos de coração a audiência. Acompanhem a plataforma do Simers. Beijo no coração, boa semana e a gente volta com mais um Plantão do Rock.